Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em vossos corações. Eu quero compartilhar convosco o Salmo de número 23, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, ele faz uma retrospectiva da sua vida e agora ele resolve escrever um salmo. E ele se compara a uma ovelha. Nós sabemos que Davi, ainda quando ele era criança, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Quando Samuel veio até a casa do seu pai, Jessé, a pedido de Deus para ungir um rei, Davi, ele estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Então nós sabemos que Davi, na sua infância, ele já cuidava de ovelha. E agora, escrevendo o Salmo 23, ele se compara a uma ovelha. Diz a história que Davi, ele cuidava das ovelhas rejeitadas. As ovelhas que ninguém queria, Davi estava lá cuidando dessas ovelhas. Ninguém queria cuidar daquelas ovelhas. Eram as ovelhas rejeitadas, as ovelhas que tinham algum tipo de deficiência física, mas Davi estava lá cuidando dessas ovelhas. O que eu quero dizer para você através desse vídeo, que nós também éramos rejeitados. Ninguém queria cuidar de nós. Mas o nosso pastor, o pastor que morreu ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo, lá em João 10, ele diz que ele é o bom pastor. E ele diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Assim como Davi estava cuidando daquelas ovelhas rejeitadas, nós também éramos rejeitados. Mas Jesus Cristo, o bom pastor, ele deu a vida por nós, e mesmo nós cheios de defeito, cheios de falha, ele quis nos pastorear. Ele quis nos levar para o seu rebanho. Davi, ele traz informações importantes nesse salmo. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O verbo que ele usa aqui no primeiro verso é um verbo de convicção. O Senhor é o meu pastor. O verbo que ele utiliza aqui é o verbo do presente. Ele é o meu pastor. Não é ele vai ser, ou será, ou já foi. Ele é o meu pastor no presente. Deus, ele é o nosso pastor. Ele está cuidando de nós a cada momento. Ele não vai nos abandonar. Ele sempre estará presente para nos pastorear, para nos guiar. Aí Davi diz: leva-me às águas tranquilas, refrigera minha alma. Diz a história que a ovelha, ela só consegue beber água se as águas estiverem tranquilas.
Se as águas estiverem agitadas, a ovelha não consegue beber água. Qualquer barulho que fizer, a ovelha já não consegue beber água. Existe um momento na nossa vida que não é diferente. A água está agitada, é problema no trabalho, problema na faculdade, problema na família, e a água está agitada. E muitas das vezes nós não conseguimos orar, não conseguimos ler a Bíblia, não conseguimos fazer um devocional. São momentos que a água está agitada. Mas Jesus Cristo, Ele tem refrigério para a nossa alma. Ele nos refrigera. Ele nos leva a essas águas tranquilas, as águas de descanso. Descanse nele porque ele tem refrigério para a sua vida. Ele tem refrigério para a sua alma. Aí ele diz: leva-me aos pastos verdejantes. Ele fala assim: deitar-me faz em pastos verdejantes. Só que não para por aí. Ele tem águas tranquilas. Ele tem pasto verdejante. Mas chegará um momento que ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Vai ter águas tranquilas, vai ter pasto verdejante, vai ter momento de abundância, momento de tranquilidade, mas também haverá vale da sombra da morte. Mas o que é mais importante de tudo isso, que Davi afirma aqui, é que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que seja o vale da sombra da morte, o pastor, ele está presente, guiando, protegendo, para não deixar a ovelha se perder. Deus, ele faz isso com a gente. Jesus Cristo, ele faz isso conosco. No momento da dificuldade, ele também estará presente, nos guardando, nos protegendo, nos guiando nesses momentos de vale, nesses momentos de tristeza. O nosso pastor Jesus Cristo, ele está presente. Eu quero que você atenta aqui, que no verso 2 ele diz: deitar-me faz em pastos verdejantes. Mas quando ele chega no verso 4, ele diz: ainda que eu andasse. Eu quero que você atenta para o verbo que é conjugado aqui no verso 2. Deitar-me faz em pastos verdejantes. E eu quero que você também atenta para o verbo que é conjugado aqui no verso 4. Ainda que eu andasse. No pasto verdejante, você deita, você usufrui do pasto verdejante. Você deita, você fica tranquilo. Mas no vale da sombra da morte, você precisa andar, você precisa caminhar. Você não pode ficar parado no vale. Você não pode deixar o vale te paralisar. Continue andando. Davi, ele diz: ainda que eu andasse. O vale está presente, ele está presenciando o vale, mas ele não parou de caminhar. Ele diz: ainda que eu andasse. Ou seja, o vale está presente, mas ele está andando. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. Eu não sei qual é o vale que você está atravessando, mas a palavra de Deus para você é: continue andando, continue caminhando. Este vale não é para te matar. Este vale é para você caminhar. E quando você chegar do outro lado desse vale, você vai dizer: Deus me deu a vitória. Jesus Cristo esteve comigo.
Ele estava presente comigo na hora do vale, na hora da dificuldade. Ele está presente com você nesse momento difícil que você está atravessando. Ele não te abandonou, ele não te deixou sozinho. Continue caminhando, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aí ele fala: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Diz a história que havia cidades refúgio para refugiar as pessoas fugitivas. Talvez ela estava sendo perseguida por alguém e elas iam para essas cidades refúgio. E no meio do caminho, na fuga, ela batia na casa de alguém e pedia refúgio. Eu estou sendo perseguida. E a pessoa recebia o fugitivo e servia aquela pessoa. Dava banquete para ela. E o perseguidor está lá do lado de fora, não pode entrar porque o dono da casa não permitia. E ele era obrigado a ver o fugitivo sendo servido. Ou seja, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Jesus Cristo, ele ensina que nós precisamos amar aqueles que nos perseguem. Porém, durante a nossa vida, nós encontramos inimigos gratuitos. Pessoas que, sem motivo algum, tentam nos perseguir. A palavra de Deus nos orienta a amar essas pessoas, orar por essas pessoas. Nós não devemos pagar o mal com o mal. Mas, infelizmente, nós adquirimos inimigos gratuitos. Mas Deus, ele vai preparar banquete para nós diante desses inimigos gratuitos. Não faça nada para retribuir, porque Deus está cuidando de você. Não deseje o mal para aquelas pessoas que te perseguem, que te maltratam, que te caluniam. Não faça nada. Deixa que Deus vai preparar banquete para você, perante você e Ele. Que Deus possa falar melhor em cada coração, abençoar a sua família, a sua vida, e que a paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja abundante em seu coração. Amém?